você, Décio. Ai, cara, eu tenho que contratar novos co-apresentadores. O cara perde a deixa dele. Mas me chama de quem ele gosta. Mas me chama de quem ele gosta. Eu já comecei fazendo parte, ninguém vai entender, mas eu prometi que não pode passar. Pronto. Bom, beleza. Mais uma vez, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, eu sou LOL Muerto Dead, com os meus co-anfitriões, Sr. Dias e Sr. Dan. Um prazer vê-los novamente, bem-vindos. O microfone dele não tanca o espanhol. Eu adoro o fato que... Não, pegou, foi tranquilo. Eu só adoro o fato que parece mais o... Beleza, o dia apresentável. Eu sou o dono agora. Bem-vindos ao meu negócio. O jeito que falou ficou muito engraçado. Eu gostei, ficou legal. Então é isso. Senhoras mais uma vez bem-vindos a um novo episódio do Podcast Brasil. E hoje a gente não vai narutar, porque... Sem português de colonizador. Justo. Enfim, hoje é o episódio pra gente falar das notícias que estão acontecendo no mundo. Nada de Borutar hoje, porque isso é para o episódio que o Dan tiver absolutamente lívido. Não, eu vou ter mais do que falar, porque eu fui quem sacrificou pela humanidade pra assistir aquilo. Aquela tristeza. Eu li tipo alguns capítulos de Boruto, parei, nem encostei no anime. E eu tô de boa. Todos estamos nesse caso. Adoro a melhor parte que o espirro foi completamente ignorado porque eu posso só cortar ele na edição. Eu adoro o fato que eu pensei que era só um barulho também, nem percebi que era um espirro. Não, eu espirrei. Eu só não desejei saúde porque... Papichulo. Adorei pensei que você ia falar porque eu não quero tua saúde mesmo. Pensei que tava indo pra aí, mas ok. Não, pô, eu sou mó legal, eu sou mó brother, pô, para que eu quero sua saúde, só bababui. Virou o... Meu Deus, cara, não, virou o Jory agora. Não, pô, eu ainda sou dead. Qual é? Ok, já deu pra perceber que hoje a gente não tá exatamente 100%. Todo mundo aqui usou seu medicamento de escolha. O meu se chama não ser trucidado no gacha. Eu odeio todas as pessoas não trucidadas de todos os gachas de todo o planeta. Eu amaldiçoo todos os jogadores de videogame que tiveram sorte no gacha nos últimos meses. Nos últimos 2 meses, vocês vão ter travesseiros quentes dos dois lados. Não. Uma privada suja. Já foi. Peraí. Suja porque você não vai sentar na privada suja, mas você vai sentar na privada e ela vai estar fria e molhada e você não vai perceber até sentar. Por 1 mês. Caraca. Ok. Não. A da privada eu até entendo e respeito, mas o travesseiro quente não. Travesseiro quente é maldade. Jogar essa coisa no chão e dormir sem ele mesmo. Isso aí. Se dormir no chão sem travesseira, pô. Eu prefiro que eu dormir num travesseiro quente. Eu adorei que eu falei, joga o travesseiro no chão, dormir no chão. Tu vai com o travesseiro junto, parceiro? Que é isso? O seu travesseiro tá amaldiçoado, pô. Amaldiçoei. Só... amaldiçoado, você não viu Coragem com Covarde? Então, eu sou o manual. Devolvam a pedra. Tem a pedra dourada. Nós temos que fazer um episódio do Coragem com Covarde, outro troço tá amaldiçoado. Outro troço bom. Negócio classicão, velho. Eu lembro só, tipo, nostalgia. Vamos deixar a nostalgia pro episódio mais... Tá. Vamos falar primeiro, então, do meu assunto que é mais aberto. É um assunto que todo mundo já sabe, que vocês também vão conseguir comentar. Pois é, eu não acreditei, porque eu sou um firme believer de taco, mas essa semana estávamos indo a caminho do fim do mundo.
Eu não acreditei, mas é aquela coisa. Só porque eu não acredito não quer dizer que... Sei lá, muita loucura tá acontecendo nesse ano. Esse ano não tá legal não, cara. Tem que acabar. É fácil falar trimestre, porque não mal foi um quarto do ano nesse ponto. Mas vamos lá no overview. Para os meus queridos brasileiros que não... sei lá, não sei como é que vocês não iam ver isso, tipo... era meio que notícia mundial e por boa razão, mesmo que seja uma coisa do mal. Os Estados Unidos está em guerra, eles pessoalmente não admitem que é guerra, eles falam que são ações militares rápidas e eficientes, mas eles estão em guerra. Eles estão em guerra com o Irã. O plano... E eu adoro isso, porque tipo, o plano é tipo licado e é mandado tipo, para jornalistas, e os caras expõem e o governo só tipo, ignora ou tipo, nem tenta provar que não é verdade. Mas o plano dado por Israel, a raiz de tudo, era que eles queriam essencialmente propagar uma mudança de regime no Irã antes deles sequerem fechar o Estreito de Hormuz, né? Aquela passagenzinha de água onde 1/5 do petróleo mundial passa, e onde tem tipo tem proximidade com as ilhas onde ficam as reservas de petróleo do Irã, que são tipo vendidas para o Oriente Médio, para a Europa, para um monte de gente. Então todo mundo do campo do Trump, que são psicopatas, mas eles têm pelo menos tipo uma base mínima de senso comum, o que é interessante, porque a maioria deles acha que tipo a lenda de Israel e tudo mais e o fim do mundo, essas porras são tipo verdade, mas o plano deles, a resposta deles foi tipo, não vale a pena, não vai dar certo, não tipo, é viável uma mudança de regime, uma desestabilização do país antes do estreito ser fechado por Hormuz. O Trump falou, não, a gente consegue. Eles não conseguiram. Esse negócio está rolando há 2 semanas, o preço de petróleo mundial subiu de 40%, foi de tipo 80, 70 dólares para 100, hoje está tipo 140 dólares. Isso está tipo causando bilhões e bilhões de dólares de prejuízo para o governo americano e para tipo, especialmente o governo americano que está fazendo ações militares, eles estão tipo mandando caças e bombardeando as coisas e não funciona porque tipo o que o Irã precisa fazer não é ganhar uma guerra direta. O que eles precisam fazer é só tipo continuar provando que eles conseguem explodir qualquer barco que eles quiserem passando pelo estreito, o que é fácil. Você consegue explodir um barco com drones cujo eles têm alcance de tipo quilômetros de distância, eles não precisam nem estar perto da costa. E se tem esse medo de explosão no Estreito de Hormuz, eles não passam, né? E aí o que o presidente Lindo Lourão falou tipo, qual é a ação dele tipo, para liberar o Estreito de Hormuz? Liberem o Estreito, ou uma civilização vai desaparecer hoje. Que glória esteja com Alá. Ele mandou isso na Páscoa. Eu tinha me esquecido que isso foi na Páscoa. Olha, você também pode adicionar a pior parte é que ele, se não me engano, a situação específica com o Estreito já vai fazer 3 semanas e um pouco nesse ponto total de tempo. Ele ameaçou, fez o primeiro ultimato, não foi, fez o segundo e o terceiro foi esse daí da Páscoa. Então já tá nesse vai e vem faz um tempo dele. Mas falar isso é melhor o primeiro e o segundo, porque vamos lá. Conceitos básicos. O primeiro e o segundo ultimato do cara foi ameaçar a infraestrutura elétrica e infraestrutura de base do Irã. De, tipo, mandar eles pros anos da pedra, que nem ele diz. A Era da Pedra.
Vai fazer todo mundo virar Flintstone. Sim, aí porque eu, tipo, falo isso, cara, audiência, cara, os colegas. Isso é um crime de guerra. Isso é tipo, destruição de infraestrutura civil. É um crime de guerra. É tipo, contra a Convenção de Geneva. Mano, geralmente quando você vê um crime de guerra nos tempos atuais, o que acontece? A gente não vai fingir aqui que não acontece. O negócio acontece, a galera tipo, só não fala. Ou tipo, eles não, tipo, ou eles ignoram, ou eles tipo, recusam as acusações. Mas acontece. Não, o cara só tá tipo mandando na cara de pau, ao vivo. E em Twitter, ou desculpa, Truth Social, né, o negócio dele. É só, eu vou destruir as plantas de energia de vocês. Porque o cara tava até falando, terça-feira é dia da planta. Abram o estreito. Mas e tipo, como falei múltiplas vezes, eu tenho crença em taco, né? Trump always backs out, Trump sempre desiste, ele sempre amarela. E mesmo que, tipo, a retórica do cara tava aumentando pra caraca, eu ainda tava, tipo, acreditando nisso. Eu não acho que, tipo, ele realmente ia abrir um negócio desses porque outras pessoas iam estar envolvidas. Chico. Mas, essencialmente, vamos lá. Chegou terça-feira, a ONU estava tipo com conversas e preparações para possível guerra nuclear. Então, tipo, quanto mais perto do dia chegou, mais extrema retórica do cara tava ficando. Ele tava falando que tipo, de apagar a civilização fora do mapa, ia tipo, destruir eles todos, ia mandar eles pro inferno. A ONU estava se preparando para a guerra nuclear, o Paquistão e a China, tipo, chegaram no meio e só, o que está acontecendo? Paquistão, né? Mas a China, porque eles pegam uma alta porcentagem de óleo, acho que 90%, por lá. Eu vou adicionar também para dar o contexto aqui, no caso. Primeiramente sobre a questão do crime de guerra que você mencionou, quando eles especificam que um ataque à infraestrutura energética pode ser usado quando é uma instalação exclusivamente usada para fornecer, por exemplo, uma fábrica de armas. Ou você bombardeia a fábrica, ou você bombardeia a usina que está suprindo a fábrica. São coisas muito específicas. Ele falou geral, então isso é um crime. E também não é crime de guerra, também é crime contra a humanidade. Vou adicionar esse último aí também. Que torna as coisas um pouquinho piores, vamos combinar. Sim. Eu poderia falar qual é a pena de ser condenado a crime contra a humanidade, mas aqui, se pesquisar 10 segundos, você vai saber o que é. Não é bom. Mas vamos ignorar essa parte. O petróleo de petróleo que o segundo ponto o petróleo de petróleo que a China pegava do Irã até antes do conflito começar era no mínimo 33%, no mínimo. Até 50% em alguns casos, dependendo do mês. É uma quantia considerável. E beleza, aí eles conseguiram um pacto, não um pacto, né? um ceasefire, né? Um cessar-fogo de 2 semanas adicional que Israel quebrou em menos de um dia. O cessar-fogo era que não houvesse ataques no Irã ou envolvidos como tipo o Líbano. Israel atacou o Líbano, não deu tipo nem 20 horas. E o estreito foi fechado imediatamente. Pois é. E agora estamos na situação, cara, audiência. Eu gosto que a minha cara audiência, vocês vão agora entender. Isso daqui não tem como acabar bem pro Loirão. Porque nós temos 2 opções. 2. Opção número 1. Eles aceitam todas as demandas do Irã. O que, tipo, teria que fazer os Estados Unidos parar de dar suporte a Israel. Porque eles aparentemente são fisicamente incapazes de fazer, independente do fato de Israel estar, tipo, trucidando
literalmente qualquer decisão decente que os Estados Unidos tenta fazer. Os caras fizeram um cessar-fogo e, tipo, de que quebraram um cessar-fogo em 24... Mano, eu não vou nem falar de Israel, senão só eu vou começar a falar a palavra, mas a primeira opção é... A primeira opção é... Fé quando ele já começa a parar por causa dos palavrões. A primeira opção é aceitar tudo que o Irã faz. Isso, obviamente, é ruim porque os Estados Unidos vai parecer um frangote. O Trump vai perder muito respeito, que honestamente isso é meio que retórico, mas E, cara, tipo, as demandas do Irã, eles não querem, tipo, voltar a deixar o estreito aberto. Então, tipo, o país estaria, tipo, desistindo de uma coisa e aceitando uma coisa pior, ou seja, o estreito era tipo aberto e de graça antes da guerra, e se eles saíssem, o estreito ia ficar fechado e eles iam ter que pagar imposto em yuan, né, corrência da China, para passar. Ou seja, seria uma crise completamente opcional, e o resultado seria tipo pior do que antes deles terem começado, o que merecia. A segunda opção é invasão. E isso é uma péssima ideia porque, o Irã é muito maior do que o Iraque, né? Eu acho que muita gente aqui já sabe que a invasão do Iraque foi... Eu posso dizer que a invasão em questão, cara, chegamos lá, não foi tão difícil. Os outros 11 anos de ocupação e pacificação não foram tão bons, então parece que não aprenderam a lição. E ferraram com os Estados Unidos economicamente e com os militares psicologicamente. Mas ninguém se importa com a mentalidade das pessoas, se importa mesmo com o dinheiro. Ferrou economicamente eles pra caramba, foi um erro. Todo mundo acha que é um erro, até os conservadores acham que é um erro. E, essencialmente, eles entraram no Iraque para mudar o Talibã Calma. por Talibã. Calma, Afeganistão. Não, desculpa, eu confundi. Mas não mudou nada, ok? O Iraque é bem maior do que... O Irã é bem maior do que o Iraque. Eles iam precisar... Eu não lembro exatamente, foi tipo 200 mil ou 500 mil? Eu posso adicionar. Começar a invasão, teria que ter, em média, entre 800 e 500 mil pessoas, no mínimo, para ter uma invasão não desastrosa, numericamente falando. Para a ocupação, como foi no Iraque, teria que ter entre 1,5 milhão e 2 milhões de soldados para conseguir pacificar o país, em teoria. Não, sim, é porque a invasão no Iraque foi eu acho que foi 200 mil alguma coisa para invasão, para ocupação foi 100 mil e alguma coisa. O Iraque ia ter que ser acho que talvez umas 3 ou 5 vezes mais de pessoas que isso, então 800 mil, 1 milhão de pessoas para invadir, ia ter 500 mil para ocupação, 400 mil para ocupação. E para vocês saberem, isso é meio que impossível. Eles teriam que puxar convocação, draft, eles vão ter que chamar civil para brigar. E o terreno do Irã é horrendo. É um lugar completamente bloqueado por montanhas. E no final das contas, o Irã não ia brigar. O Irã não quer e sabe que não vai ganhar uma briga de frente com os Estados Unidos. O que eles precisam fazer é atrito. É que nem a Ucrânia e a Rússia. Eles só precisam manter pressão. Tanto que, se eles fossem retirados fisicamente assim da beira no Estreito de Hormuz, eles ainda conseguiriam bloquear o Estreito de Hormuz. Por quê? Os drones têm muito alcance, eles conseguem mandar drones para o Estreito de Hormuz do meio do país, do meio do Iraque, do meio do país, do meio do Irã, sem estar necessariamente na beira do Estreito de Hormuz ou numa das ilhas. E
mesmo se tivesse só a ameaça, né, de bombardeamento, as pessoas já não iam querer. Ou seja, sabe, ia ser tipo, começando uma guerra estilo Rússia e Ucrânia, sendo que eles já gastaram uma quantia absurda de dinheiro, eles já gastaram uma quantia absurda de armas que eles vão ficar tipo as próximas décadas acumulando, e eles possivelmente não iam nem conseguir tipo abrir o Estreito de Hormuz em pouco tempo, sem contar os meses que só de tipo os meses que eles vão tipo precisar só para recolocar a produção e a venda e o preço de óleo tipo ao normal, meses só com essas 3 semanas. Então não tem tipo uma solução rápida nesse jeito. E só para finalizar, por que eles só não bombardeiam tudo em volta do Estreito de Hormuz? Porque a infraestrutura também tem petróleo e eles iam tipo aumentar o preço do petróleo ainda mais e propagar uma recessão econômica, um efeito econômico ainda mais escroto do que está acontecendo. Também temos para adicionar também na finalização uma situação onde as armas usadas para que ameaçam a frota de navios, cargueiros ou militares que passam no estreito não estão apenas na costa, estão às vezes 10 quilômetros atrás, no meio do país. Então não é uma questão de apenas ocupar a costa, tem que entrar no país para conseguir proteger. Mas se você teve que fazer a invasão para fazer, você já perdeu muita gente, você já perdeu muito dinheiro e talvez até nem consiga fazer esse objetivo. Então o custo é muito alto para eles fazerem isso. Ou seja, a primeira opção é desistir, aceitar que você perdeu e voltar para uma situação pior do que a que você começou. O segundo é gastar dinheiro e sangue pra caramba, pra talvez nem conseguir abrir ou aceitar que você vai ferrar a economia mundial possivelmente por meses e afetar ela por anos. O que eles já estão fazendo, tipo, seria pior. Aí você me pergunta disso. Eu escutei sua pergunta. Por que eles só não fazem as pazes? Por que eles só não fazem as pazes? Pior que eu tava pensando isso mesmo. Tipo, a solução mais simples pra isso é os Estados Unidos só chegar. Eu fiz merda, depõe o presidente, a gente fez merda. Por favor, parem de escutar a laranjinha. É a solução mais fácil. É simples assim. O Ayatollah, né, o chefão do Irã, o Ayatollah, basicamente o Papa, né, deles, ele morreu, o filho dele assumiu, os Estados Unidos disse que o regime mudou, mas o regime não mudou, na verdade mudou um pouquinho, mudou para pior. O Ayatollah antigo era religiosamente contra o Irã ter, tipo, bombas nucleares. O Ayatollah atual tá pouco se lixando porque os Estados Unidos mataram o pai dele, aí os Estados Unidos continuam a matar o filho dele, a mulher dele, as netas dele, as primas dele, não sei, da família dele inteira. Matou os filhos, matou a esposa, matou o pai, matou as netas, matou as coisas, e até machucou ele. Sim, ele tipo, tá machucado, ele tá no hospital, se recuperando. Aí, né, eu não acho que esse cara vai tipo, querer fazer paz com os Estados Unidos fácil, não. Se ele quiser, tipo, vai ser nos termos dele. É uma coisa que eu queria que a gente é muito presente em países que estão em conflito, e no final das contas, não importa a situação até que estamos descrevendo, os dois países querem paz, mas eles querem a paz e eles vão ditar. Os Estados Unidos quer a dele, com as demandas dele, e o Irã quer a dele. Só que neste momento, o Irã tem muito, como foi demonstrado pelo Ted, tem muito mais facilidade de atingir os objetivos deles e ter a paz nos termos deles do que os Estados Unidos. E tem uma situação que quanto mais você investe também, mais caro vai ficar quando você perceber que você não vai conseguir ter o que você quer. Cara, que bom que você me lembrou disso. Eu não ia falar disso. O Irã está fazendo... o Trump saiu do acordo nuclear com o Irã porque ele achou que foi um acordo
que o Irã estava fazendo dinheiro demais. O acordo, né, onde eles tiraram algumas sanções do Irã, desde que o Irã não, deixasse o urânio concentrado acima de um certo ponto, essencialmente possibilitando que o Irã tenha urânio para fazer energia nuclear, mas não tenha urânio concentrado o suficiente para fazer bombas atômicas. O Irã tinha inspeções internacionais, né? E eles eram provados, pelo menos legalmente. Eu não vou falar que eles não tinham bombas nucleares, eles não tinham, mas eles levavam inspeções internacionais e essas inspeções falavam que eles não tinham bombas nucleares, ok? Isso, 30 anos, há 30 anos que Israel fala que o Irã está fazendo bombas nucleares, eles nunca fizeram, nunca tiveram, mas beleza. Com o Estreito de Hormuz fechado e o petróleo aumentando 40%, 50%, foi de 80 para 140, né? Os Estados Unidos vão ter esse prejuízo incrível, né? Eles tiraram as sanções da Rússia e do Irã. O Irã está fazendo atualmente mais dinheiro do que eles faziam com um acordo nuclear. Assim, também querendo especificar, as sanções que eles tiraram foi bem especificamente sobre venda ou transação de petróleo. Então, basicamente, o Irã começou a fazer muito dinheiro com petróleo e a Rússia está ainda mais do que estava antes. Sim, é porque as sanções são essencialmente conter, amenizar o aumento da valorização do encarecimento, né, de petróleo. Só que com essa amenização do preço de petróleo, eles estão dando dinheiro para a pessoa que eles querem derrotar. E para a Rússia também. Sendo que, cara, eu preciso, mano, o estreito era aberto antes. O Irã não tinha bombas nucleares e mesmo se você não acredita que eles não tinham bombas nucleares, eles tinham inspeções internacionais regulares, ok? Agora a gente está numa situação onde o preço de petróleo explodiu, o mundo inteiro está sofrendo, os Estados Unidos está sofrendo, os Estados Unidos gastou bilhões em equipamento de arma ou em lançamento de armas e eles estão ficando sem altas munições e agora, cara, agora o Estreito tá mano, eles não vão querer abrir o negócio, cara. Eles vão, se eles abrirem, eles vão cobrar imposto em yuan para sempre. O cara criou uma crise econômica mundial completamente opcional, só porque ele não consegue dizer não pro Netanyahu, que é um criminoso internacional, ok? Legalmente reconhecido, devia ter sido preso, acho que quando ele visitou a Hungria, que a Hungria fazia parte desse reconhecimento internacional dele como um criminoso de guerra, ele não foi preso. E os caras não conseguem dizer não. Eles não conseguem dizer não porque eles vivem num país onde empresas e uniões israelitas doaram bilhões para os republicanos e agora os caras não conseguem dizer não, velho. Os caras não conseguem dizer não tão cabuloso que quando eles fazem um cessar-fogo, Israel manda míssil no mesmo dia e os Estados Unidos começam a xingar o Irã, mano. Eles não xingam. Ok, eu vou parar por aqui. Desculpa, eu não consigo, ok? Eu não consigo, não vem com esse país, mano. Já dizemos aqui, caso vocês queiram escutar mais sobre a nossa o acordar do nosso colega Dead, virem um patrão para nos ajudar aqui. Ele também tá precisando do dinheirinho aqui com a situação dele. Eu aceito, tô precisando de grana, gastei muito dinheiro. Algum dia aí, episódio quando o patrão existir, eu faço Brasil episódio
69, Dead faz um rant de 2 horas sobre o quanto ele não gosta de Israel. Olha, eu vou já tá no episódio 11, isso não vai levar muito tempo, do jeito que tá indo. Vamos rezar pra até lá esse conflito já ter acabado. Porque se chegamos em episódio 69, já vai ter sido mais de um ano desse pod. Então, vai ter tomara sido que nesse ponto aproximadamente já tenha 2 acabado. anos. Vai ser 2 anos Tomara. e pouco. Pois é, tomara que já tenha acabado. Tomara. Do jeito que vaza o E não me vem com essa gaga antissemita. Não. Que? Não. Você fala isso aí? Não. Melhor. Beleza, obrigado. Tá tudo esclarecido agora. Só não vem igualizar. Não vem igualar, tipo, essa o fato de eu não curtir o país com a maior quantidade de crimes de guerra nos tempos modernos. Perdendo provavelmente só pros Estados Unidos. Não, eu vou ter que falar, eu vou ter que perguntar. Tem uma seleção grande de gente lá em cima. Será que já chegou no topo? Será? Mano, tipo, agora. A competição é tipo Rússia e Estados Unidos, mas a Rússia, tipo, ela tá sendo low-key nos últimos anos. Os Estados Unidos sempre foi low-key até, tipo, o Loirão decidir que ele gosta de, tipo, que ele gosta de ser high-key. Agora, poucos países conseguem falar que eles cometeram... como é que eu falo isso de um jeito não censurável? Cometeram pode deixar, eliminação... Pode deixar, eu falo. Poucos países são capazes de dizer que eles utilizaram a Convenção de Geneva como uma sugestão de Geneva. Olha, poucos países podem dizer que eles fizeram a eliminação sistemática de seus inimigos ao vivo pela internet, com o uso das incríveis armas como sede, fome e mísseis. Pelo menos não é uma arma de verdade, pelo menos isso. Mas sim. E intercepção, eu chamo de intercepção de ajuda. Ah, é verdade. Ok. Isso é um ponto que é um pouco válido a gente ficar um pouquinho nesse ponto, porque eu preciso que vocês entendam uma coisa, senhoras e senhores. Em guerra, existem regras. E sim, a gente já tá tratando essa droga como guerra, como o Deds bem comentou. Em guerra existem regras. Se você começa a ignorar as regras, você tá abrindo espaço pra galera escalar o problema. Uma das regras é: você não mata médicos e você não vai atrás de ajuda humanitária. Eu acho que a gente já comentou isso em algum episódio passado, eu tenho quase certeza disso. Mas esse do ir atrás de ajuda humanitária é provavelmente um dos piores que você pode fazer. Porque você tá comprando guerra com o país que mandou a ajuda humanitária. Olha, eu sei que nos últimos anos, o exemplo mais gritante que teve de interferência, ou melhor, ajuda humanitária transformada em desajuda humanitária, vou dizer assim, foi, se não me engano, vai fazer 1 ano e meio desse incidente, já foi no começo de 2000, não, foi no final de 2023, começo de 2024, vai fazer quase 2 anos nesse ponto, que teve um comboio de comida sendo escoltado pelo exército israelense para chegar em Gaza. Foi lá no começo do conflito entre eles ainda. Quando eles chegaram lá, foi um comboio bem armado, bem protegido, mas era, sabe, comida para alimentar 10 mil pessoas, mas tinha algumas mais do que 10 mil por perto. As pessoas perderam a paciência, vou dizer de forma bem resumida, partiram para cima do comboio. Alguém no exército israelense naquele momento resolveu, não vai não, e abriram fogo. Sim, civis esfomeados sofreram fogo de metralhadoras e explosivos. Foi bem ruim. Foi um incidente de que todo mundo tentou dizer que não aconteceu, que na verdade tinha gente armada lá, mas as imagens térmicas foram como é que é o termo que é escapada em português? Eu esqueci agora. Que é o leak, como é que é mesmo? O termo em português? Qual como você quer falar? Passada, obrigado. As imagens foram passadas. E, então todo mundo pode ver um monte de gente chegando no comboio, o pessoal abrindo fogo, as pessoas fugindo, e o comboio continuou abrindo fogo. Então foi uma situação bem extrema e uma das mais famosas nos últimos anos sobre isso aí. Mas como foi dito, existem regras
em guerra, porque se não tiver, a coisa é sempre desumana. Guerra como é desumana, de uma forma ou de outra, com ou sem regra. Mas tenta botar a regra para ela ficar menos pior do que ela é. Se você não segue a regra, como foi dito, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Atacar médico é uma básica. Muita gente tenta fazer, mas... não, é que eu não sabia, não vi a cruz vermelha, foi um engano. Não. Esse caso específico eu posso até comentar um pouquinho, porque não me falha a memória, era o Japão que fazia isso durante eu acho que era a Segunda Guerra Mundial. Não fez pior na Segunda Guerra Mundial. Fez muita coisa. Ele fez muita coisa pior, mas esse é um dos exemplos. Médicos mandados pra regiões onde tinham soldados japoneses brigando, não me falha a memória. Eu vou ter que me lembrar direitinho de qual era o país, mas eu posso contar a história como se não tivesse nenhum país que eu me lembre agora. Basicamente, médicos mandados pra região onde tinha que brigar contra esse país, eles ativamente optavam por tirar o negócio médico deles. Por quê? Porque eles iam ser imediatamente alvo. Esse é o primeiro alvo. Eles sabem que o médico é grande. Os caras, eles estavam atirando nos médicos propositalmente. Não apenas atirando, você é médico, vamos ser cruéis, vamos te torturar, porque você é médico do adversário. Era a ideia de que você está fazendo a briga durar mais. Se você não estiver aqui, a briga dura menos. Tirando em conta o quão desumano isso é, pois é, como era feita a guerra até o quê? 70, 80 anos atrás. Até temos as sugestões. E eu também vou falar, outro exemplo famoso que teve de não abrir fogo quando humanitária foi quando comboios da Cruz Vermelha tentaram chegar em Gaza, quando começou o conflito, a primeira semana, Israel disse, não, você não vai não, eu proíbo, vou chegar, vou abrir fogo. E então Gaza só pôde ter a ajuda que Israel deixava entrar, a Cruz Vermelha, outros internacionais, a ONU não podiam interferir. Israel ameaçava. A gente tá falando da ONU. Pois é. Cara, mano. Foi uma situação. A situação de Gaza atualmente, que teve um cessar-fogo. Não acabou o conflito em teoria. Só pararam de brigar ativamente. Mas a qualquer momento isso pode voltar a acontecer de novo. Só pra saber, eles ainda levam um míssil, tá? Sim. Vamos lá. Nesse ponto eu não preciso explicar. Não existe cessar-fogo com Israel, mano. Os caras. Existe. Não estamos oficialmente brigando enquanto eu mando um míssil em você. Eu também queria adicionar um ponto final quando ele mencionou sobre a situação atual, que ele falou, que o nosso Zed falou agora do Líbano. Não apenas Israel fez essa ação, declarando ser o maior ataque aéreo contra o Líbano na história de Israel. Foi o que falaram, mas se é verdade ou não importa muito. Quando foi declarado o cessar-fogo, acho que foi 4 ou 5 horas depois, o presidente israelense chegou e disse, acho que foi mais para o povo israelense, foi a língua de Israel, hebreu, declarou que, olha, tem cessar-fogo, mas o Líbano não faz parte, então eu vou bombardear ele, beleza? Ou seja, o Líbano não fazia parte. Só o Líbano, fazia parte. Só adicionando, eu acho que era a representação diplomática do Paquistão, mandou isso, ao mesmo tempo que o cessar-fogo foi anunciado, ou seja, os caras, falaram, e Líbano faz parte do cessar-fogo de 2 semanas, aí, enquanto o cara tava terminando de mandar o tweet, eles já mandaram isso pro Líbano. Felizmente, vamos dizer assim, com muitas aspas, o conflito ainda não reiniciou por completo. Mas o Estreito fechou. Sim, o Estreito fechou, a Irã já está ameaçando. Israel disse no momento que não se importa com o que o Irã tem a dizer, vamos traduzir o que eles disseram. Então é bem possível que muito em breve o conflito vai reiniciar, infelizmente. A questão é, os Estados Unidos se declarou, estamos em cessar-fogo. Eles vão voltar quando reiniciar o confronto entre eles? Será que eles vão pegar a oportunidade para pular fora? Vamos descobrir. Não, porque eles são escravos. Essa pode ser uma das poucas oportunidades que eles têm de pular fora. E só pra me garantir que eu tava dando a informação certa, é assim, tá? Era o exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente durante os confrontos do Pacífico, que faziam isso de especificamente mirar médicos.
Sim, eu sei que o maior exemplo que teve desse tipo de tratamento foi na Batalha de Manila. As duas batalhas lá na Filipina, a Batalha da Filipina. Que eles não apenas faziam isso, mas era o famoso... Vamos manter civis na cidade. Chegou os americanos, empurra civil pra cima dele. Então o que foi feito naquela época, atirar em médicos foi a mais normal das coisas que eles fizeram. Fizeram coisas horríveis. Mas de novo, essas coisas horríveis foram usadas como exemplo para não fazer mais. As regras inventaram por causa dos horrores que aconteceram nessa guerra. Mas parece que hoje em dia o mundo passou muitos anos, tá esquecendo do quão horrível uma guerra é de verdade. Estamos relembrando agora. Eu diria. Tudo isso aconteceu porque eles não querem lançar o resto da documentação do Epstein. Pior que mas como ela... Tem isso também, o Epstein. Essa é a minha teoria do caos. Israel não se importa porque eles são Israel. E eles basicamente vão conseguir forçar a ajuda dos Estados Unidos porque o presidente está sendo chantageado pelas listas do Epstein que ele não quer lançar. E porque ele também a campanha eleitoral dele foi baseada tipo, em milhões e milhões de doações do AIPAC, né, que é o lobby israelense dos Estados Unidos. Uma família de Israel, eu não vou esquecer, uma família de bilionários israelenses americanos que essencialmente pagam o máximo suficiente para tipo, ter efeito e suporte israelense nos Estados Unidos. E o mano da Arábia Saudita, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas a Trump Industries tem, por sua maioria, um contrato multibilionário com a maior empresa, acho que de infraestrutura da Arábia Saudita. E eles não só sempre estiveram interessados em um conflito contra o Irã, como eles, completamente por coincidência, fizeram um acordo multibilionário durante a eleição com o Trump e fizeram outro acordo ainda mais multibilionário sobre infraestrutura de segurança com o filho do Trump, logo depois que eles foram eleitos. E eles estão fazendo uma quantia absurda de dinheiro com essa guerra, porque quem é a alternativa do petróleo do Irã? Então, tá aí minha teoria do caos. Deixe no comentário se você concorda. Honestamente, eu acho curioso que é uma coisa que talvez tenha sido considerada quando esse conflito começou, porque tava sempre tendo conversa do poderoso Epstein, e depois que esse conflito começou, ninguém mais falou um pio. Então deve ter alguém nesse incluído aí que tinha isso em mente. Mas acho bem perturbador também, se eu for honesto, fazer uma coisa dessas só pra esconder não é besteira, porque é uma coisa séria, mas ao mesmo tempo pra uma guerra só pra isso é tão insultante. Não, você tem que lembrar, guerras foram travadas por coisas muito menores do que a integridade moral do alto escalão do seu país. Sim. Eu prefiro uma guerra sobre lagostas do que uma guerra sobre defender. Então, basicamente, vamos deixar quietinho. A guerra de lagosta é tão besta, mas também é engraçada. Algum dia a gente fala, um dos melhores... A gente já comentou. A gente já falou. França, devolve nossas lagostas, tá? Só falando isso. Devolve essa droga. A gente pode falar mais, a gente pode pesquisar e falar mais da série, porque eu quero saber o que diabo daquilo foi. Ô, Saruei, devolve minhas lagostas. Foi um dos exemplos mais eficientes de diplomacia brasileira, que foi engraçado pra caramba. Isso aí. A cobra fumou... Pera, isso é da Segunda Guerra Mundial. A cobra saiu pra comprar uns cigarrinhos e voltou com as lagostas. Não precisou fumar necessariamente. Que, tipo, se lagosta é peixe porque ela pula, então canguru é pássaro porque ele pula. Isso aí. Era esse o termo. Esse é o assunto. Deixe seu comentário pra ver se você concorda, discorda. E, sei lá, daqui a alguns anos eu faço um range de 3 horas do quão Israel conseguiu fazer eu sentir. Sentimentos sentidos naquela hora. Eu tenho feito pesquisas sobre a formação do Estado de Israel, porque ele tem feito a guerra, que ele tem travado. Eu posso ajudar você nisso, mas
Vai ter que ser longo o episódio, querendo ou não, porque é muito detalhe. Cara, Mas seria interessante. Cara, eu fiz E um vai ter que ser não censor. Eu fiz um querendo ou TCC não. sobre isso, meu Deus do céu. É o tipo de conflito que quanto mais você para pra pensar, pior ele fica. Mas, vamos lá. Depois de 44 minutos, essencialmente, de dor e sofrimento, nada de só 40, mas enfim. Vamos ter uma pequena pausa do Rant, do Dead, aqui. E do sofrimento que o Dan vai trazer, porque ele também vai falar de guerra. Não, o meu é mais tio, eu diria, vai lá. Ah, obrigado. Eu venho trazer boas notícias. Pelo menos se você vive no Estados Unidos. Ah, ok, então Não não. são muitas. Pode não. Eles precisam de qualquer boa notícia, cara. Eles precisam de qualquer boa Eles vão notícia. aprender português só pra escutar essa Isso notícia. aí, Vamos lá, eles precisam de qualquer boa notícia, cara. Basicamente, metade dos data centers programados para 2016 ou foram cancelados ou foram adiados. A construção deles. Uma ótima notícia. Caso você não saiba, meu querido membro da audiência, data center é um Pode negócio... verificar também, sabe, deixando rapidamente, a gente falou bastante sobre data center, foi no terceiro episódio, se não me engano, que a gente falou bastante. Então, se quiserem dar uma refrescada na memória, Eu vou vamos dar lá. uma refrescada agora, rapidinho. É coisa rápida. Oh. Caso você precise, data center é basicamente o negócio que faz a sua IA de Gunner ser uma IA de Gunner. É o cérebro dela, tá bom? Tua namorada de IA depende desse data center. E o problema é que esses data centers, eles também precisam de quantidades absurdas de água, energia e materiais. Afinal de contas, você tem que fazer lá os engavetados de GPU, que tá deixando tudo caro pra cacimba, os engavetados de RAM, pra tudo poder funcionar, né? E esses... metade dos data centers programados para 2016 dentro dos Estados Unidos foram cancelados ou adiados porque a rede elétrica deles não aguenta ou eles não têm material para construir. Honestamente, a quantia que a gente falou no episódio a quantia que eles queriam construir de uma vez era simplesmente absurda. Cara, tinha um data center programado para ser metade ou quase o tamanho inteiro da ilha de Manhattan. Você tá ligado onde os Avengers rolam, audiência? Era aquilo ali de tamanho. E também para ter uma ideia, eu diria básica de por que a gente falou de materiais, por exemplo, água, principalmente água, é que qualquer eletrônico que é usado por muito tempo, seu celular, seu computador, ele aquece naturalmente, você precisa de algo para conseguir esfriar ele, tem que ter um ambiente gelado para conseguir. O data center é tanto servidor, tanta máquina funcionando tão perto, ao mesmo tempo, 24 horas, que se você não tiver o equipamento adequado para, no mínimo, resfriar esse lugar, os materiais, os servidores começam a derreter. Então, com o quente o data center consegue ficar. Então, ele precisa dessa água para refrescar, para conseguir diminuir a temperatura para ele ser funcional. Isso sem contar a imensa interferência elétrica que existe na região, porque se tu acha que esses negócios são silenciosos, você tá completamente enganado. E se você acha que isso não vai afetar a distribuição elétrica, você também tá completamente enganado. Um data center em uma região... Se você entende um pouquinho mais de questão imobiliária, você provavelmente vai ouvir o que eu tô falando e vai estar... tendo um ataque cardíaco e vai começar a implorar pra isso não acontecer no Brasil. Sério, por favor, que isso não aconteça no Brasil. Tinha planos. Tinha planos. Basicamente, um data center é quase que a mesma coisa que você construir o seu lindo, belo e maravilhoso apartamento do lado de um lixão. Quão valioso seria a sua casa. O nível de Lixão é não desvalorização... ironicamente melhor. E, honestamente, é uma competição acirrada. Porque o nível porque o lixão desvalor... pelo menos não aumenta o preço da sua conta de uso. Porque sim, é verdade. só você que paga. É verdade. É verdade. Porque o nível de desvalorização por conta do barulho excessivo, porque se você acha... Sério, data center faz barulho. É o barulho da eletricidade zumbindo, é o barulho das GPUs rodando, é o barulho da água passando, é muito barulho ao mesmo tempo. E se você acha que isso não afeta a qualidade e valor da sua moradia, pense de novo, querido.
Também é ruim que você já comprou, já tá estabelecido lá, o data center vai ser colocado e vai destroçar a sua situação de vida. Ah, você tem uma visão linda lá, tá um prédio lá gigante no horizonte, que você consegue escutar ele. Tá começando a destruir com a conta de luz, tá começando a fazer apagões, porque qualquer coisinha que acontecer, ele vai puxar mais energia do que a tua casa. Então, se ele vai ter a prioridade no município que você tiver, ele vai ter a prioridade. Então, tudo em volta dele vai dar problema pra você, basicamente. Então, como se eu estivesse apresentando o bingo aqui, vamos dar uma pequena listinha dos locais que... os felizardos que não vão ter que encarar essa porcaria. Então, no Arizona, um projeto de 14 bilhões. Foi em Goodyear e Buckeye. Aparentemente foi retirado. Em Indiana, um projeto de 1,3 bilhões foi cancelado em Chesterton. Em Virgínia, um projeto de 24,7 bilhões sofreu atrasos no County de Prince William, eu acho. E um outro de 12 bilhões. E sim, eu vou enfatizar pra vocês terem noção do quão ridiculamente caro esses projetos são. Doletas. Yep, doletas. Tudo isso em doletas, tá? Então multiplica por 5 aí. Um projeto de 12 bilhões no county de Culpeper? Dads, você que morou lá. Culpeper, Culpeper. Obrigado. Tá enfrentando delays. E no estado que não cai no mesmo lugar duas vezes, Ohio. Múltiplos projetos totalizando 10 bilhões foram afetados. Só nessa brincadeira de que foram mencionados já foi o quê? 50, 60 bilhões. E também, para não esquecermos, essa quantia em doletas é mais do que certos países conseguem produzir em mais de um ano. É uma quantia monstruosa de dinheiro. Totalizando aqui, isso é por volta de 61,3 bilhões de doletas. Ou Pior 62. Pior que também, como estava sendo investido, eles meio que não vão ter o dinheiro de volta. Eles vão levar esse dinheiro para outro lugar ou bater só uma quebra no dinheiro. Pois é. Então você fica aí. O PIB de alguns países acabou de ser cancelado. De projetos de IA. Para mais detalhes, veja o terceiro episódio, mas em geral isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa. Literalmente, data center é do mal, e a única ideia boa que alguém teve com data centers foi o Elon Musk, quando ele falou que data centers tinham que ser enviados para o espaço. Não, pior que... Obrigado por comentar isso, cacete, muito obrigado, porque eu posso ir num rant quanto a isso, porque se você não sabe, essa ideia é estúpida. Estúpida mas ok. Não, você não entende o quão estúpida ela é. Ela é estúpida em aspectos científicos que você não tem noção. Porque vamos lá, número 1, transferência de calor, isso não funciona no vácuo. Isso não vai esfriar, não tem como haver transferência de calor o suficiente. Esses data centers vão cozinhar mais rápido do que aqui se eles não tiverem água. Número 2, eficiência. Para você construir um data center que vale a pena ser construído, você precisaria de uma estação maior do que a Estação Internacional Espacial. Você tem noção do quão caro esse projeto foi? Não, você não tem audiência. Você não tem noção do quão caro e o quão difícil isso foi. E número 3, logística. Enviar todos esses recursos, todos esses materiais, manter a estação lá em cima e ainda conseguir fazer com que o que essa coisa produz venha aqui pra baixo. Cara, isso é um inferno de logística, que nem que você pegue todos os autistas do planeta Terra pra eles desenvolverem alguma coisa de logística, isso vai dar certo. Pois é. Ou será que vai Tony Stark? Com você. Quando você vai comer, já nasce aí, então, de você. Eu peço desculpa, mas esse comentário me lembrou que eu assisti um vídeo de um comunicador científico falando disso, Kyle Hill. Tá aqui a minha recomendação de canal, se você gosta de ciência. Ele explicou tintim por tintim porque essa ideia é estúpida. A ideia também é ridícula, é quase como a gente vai lidar com lixo. O problema é que o cara tá lixo, joga ele no espaço, você não pode queimar nem nada, mano, isso não vai resolver. Você tá dando uma de Patrick e empurrando não pra outro resolve, lugar. Mas é só pelo menos não tá aqui. Porque
Lixo no espaço a gente já deixou cheio. Já tá cheio. Já tem. Falando nisso, sei lá, parabéns pra galera da tripulação do Artemis 2, né? A missão onde a maior distância percorrida pela humanidade por humanos, um foguete tripulado, aconteceu onde eles deram a volta pela Lua. Eu acho que eles ainda não pousaram. Eu não lembro, mas a missão era sair da Terra, passar por trás da Lua e fazer um slingshot voltando pra Terra. Legal. Parabéns pra eles. Eles fizeram a volta, eu acho que eles voltaram assim. Eles fizeram a volta por trás da Lua, tiraram fotos da parte escura da Lua e tiraram como os Gen Xers falam, o selfie de iPhone mais foda do mundo, onde eles conseguiram fazer um upload da foto deles na nave, com a visão da Lua e da Terra, por um iPhone, postando no Twitter ao vivo, ou no caso com um delay, né, do upload, mas em geral ao vivo, o que é bem impressionante. Cool. Sim, tá aí o outro TDD legal aí. Parabéns pra tripulação então do Artemis 2. Foram 3 caras e uma mulher. E ela também foi, acho que bateu o recorde pra maior distância percorrida por uma tripulação astronauta feminina. Nice. Também foi a gente que escreveu agora sobre a Estação Internacional Espacial. Ela é muito grande. Ela não é bem isso de forma... Como é que eu digo? Não é porque a gente não fala muito sobre, a gente não vê muito sobre ela, que ela não é tão importante. Ela é extremamente grande. Mas o jeito que ela sequer é construída e colocada já impossibilita o plano que o nosso... Eu quase falei musconauta. Muscudo, tá bom. Não. Vai manter musconauta, é mais engraçado. Qual é? Musconauta. Mas eu entendo a ideia que pode ser feita de talvez fazer isso, mas querendo ou não jogar coisas pro espaço, não resolve. E pior dos casos, depende do quanto você joga, sabe, tem uma chance de algumas dessas coisas, no pior dos casos, voltar. Eu não quero nem pensar no realmente uma coisa dessas voltar. Porque tem que começar a jogar uma coisa, tem que começar a jogar 10, 20, 30 e pode ter um problema aí. Mas isso é coisa pra gente do futuro, daqui a uns 30 ou 40 anos, eu imagino. Primeiro eles precisam arranjar um jeito de transferir a energia do data center e a energia e os dados do data center para a Terra, sem fazer um laser de satélite. Exatamente, a coisa mais básica é que simplesmente o negócio não vai conseguir funcionar porque ele não consegue pegar a energia para funcionar, para começar de conversa. Não, mas bota um painel solar. Tá, mas o tamanho que eles devem precisar para aquilo valer a pena, deve precisar, sei lá, um painel solar com data center do que o oposto. Então... Eu vou querer ver esse vídeo pra ver detalhes, fiquei curioso agora. Eu mando ele depois. Mas, cara, vamos colocar assim, você tá falando do painel solar, né? Uhum. O painel solar que o cara descreveu é uma coisa, monstruosa. Que seria necessário pra absorver energia o suficiente pra poder chegar lá. É uma obra faraônica. É a única forma que você pode dizer. Faraônica. Ou a gente pode fazer, né, aceitar que a China venceu a guerra econômica, dar todo o dinheiro para eles terminarem a fazer, eu esqueci o nome do termo, mano. Eu esqueci o termo, é porque a China conseguiu fazer o Sol no laboratório por 14 minutos. Segundos. Eu acho que foi segundos, eles não fizeram por minutos não, eu não tenho certeza, eu posso checar. A última vez que eu escutei sobre esse negócio é que eles conseguiram por, acho que foi 5 segundos. Eles conseguiram mais, que não chegou em minuto ainda não, infelizmente. Eu acho que chegou em minuto, mas eu posso estar, noiado. Eu tô checando aqui. Ou isso, ou a gente, inventa logo o Dyson Sphere. Na verdade, os 3 estavam errados. Porque são 17 minutos. Eu sabia que era minuto, porra. É impressionante. Eu lembro que era um negócio
era um negócio com mais substância, por isso que eu tava, tipo, falando 14 minutos, uma Pô, coisa assim. 17 minutos de fazer o sol. O Dr. Octavius do Spider-Man 2, eu acho. 2. Fazendo a festa aí. Homem-Aranha 2. Tá aí um jeito de resolver a crise de energia. Também, caso vocês queiram ter mais interessante a gente falar sobre como fizemos o último momento, depois dos nossos corações se acalmarem do ódio que foi acumulado, falar de trivia, de coisas interessantes assim, pode mandar um comentário. Alguma que você tenha interessado em falar sobre, fique à vontade. A gente vai dar e abrir aqui pra vocês. A gente também pode trazer de volta as histórias do Reddit. Faz tempo que a gente não faz uma dessas. Cara, alguma coisa que aconteceu recentemente aí, tipo, eu achei leitura em áudio de algumas histórias e, tipo, e agora ficou passando meu recomendado no YouTube direto e eu fico escutando de vez em quando enquanto eu trabalho, e algumas são escrotas, outras não, e algumas eu acho que é falsa. Eu sei que não é falsa quando, tipo, ao invés de ser uma história, tipo, 100% direta, é uma história que tem, tipo, um update no meio. O cara fala update, eu, ok, isso aqui é mais possível de ser real. Minha favorita até agora foi a história do mano que tinha uma namorada, a namorada, tipo, puxava todo o dinheiro dele, aí numa festa de aniversário de 10 mil doletas que ele pagou, ela, tipo, falou que queria ter feito algumas coisas diferentes e, tipo, queria ver sem ter conhecido algumas pessoas pra ver como ela ia, tipo, acabar. Ela falou isso olhando pra ele, ao vivo. Aí ele saiu, convenceu todo mundo do trabalho dele, todos os amigos dele, tipo, que ele nunca saiu com a namorada. E aí ele, tipo, se deletou do Instagram dela. E aí, basicamente, ele fez o gaslight de que ele nunca, tipo, esteve com ela. E aí, tipo, os amigos falando, não, pô, ele nunca namorou com você. A galera do trabalho dele falava, não, porque você tá falando, ele nunca namorou contigo. O porteiro dele falou, ele nunca namorou contigo. Caraca! Sim. Ele só realizou o desejo dela, pô. Eu achei isso hilário. Muito psicótico, mas hilário. Muito psicótico. Tudo que eu escutei foi uma inspiração interessante. Caraca, que foda, mano, gostei. Calm down. Eu me recuso. Já sabemos que tipo de namorado o Dan vai ser. Pô. Queridos membros da audiência, não namorem o Dan. Namorem o Dan, mas namorem ele com a intenção de não ser escroto, assim, porque aparentemente o cara consegue ficar pistola. Namorem o Dan com a intenção de que vocês nunca namoraram ele um dia. Ai, meu Deus. É mesmo, né? Depois dessa leve caso de humilhação, vamos continuar, senhores? Humilhação? Como assim? Pô, o que eu fiz? Eu nem entendi a segunda, tipo, namoro o bicho sem intenção de esquecer. Sem intenção de ter namorado ele a princípio. Bro. Mas foi uma história bem bruta. Eu achei tipo, engraçado. Vamos passar pro último assunto rapidamente, com o Carodan. O seu era um update da Hungria, né? Basicamente, mas é mais pra gente ficar de olho no que vai acontecer fim de semana na Hungria. Caso vocês queiram um pouco mais do detalhe vai ter que fazer o episódio anterior, que eu falei, deu uma sinopse sobre a situação da Hungria com tanto a Ucrânia quanto a União Europeia. Mas basicamente nós estamos no... Como é que eu digo? Como é que seria o termo em português do termo climate? Seria o no pico? Climax mesmo. Pico, ápice. Estamos no ápice do conflito, vamos dizer assim, briga entre a União Europeia e a Hungria, onde nesse fim de semana, esse domingo, mais especificamente, terá a muito esperada e muito amaldiçoada para muitos eleição no país da Hungria, onde eles vão eleger o novo presidente ou se o atual vai continuar. Para quem não está acompanhando, a melhor forma de descrever a Hungria para a União Europeia, entre o líder da União Europeia,
Como é que eu descrevo de forma gentil? Não tem como. Ele é o pesadelo dele. É assim que eles descrevem ele, até em público. Dizendo de forma bem generosa e amigável, é o seguinte: vai ter uma eleição aí, eu quero que você não ganhe, beleza? Estamos nesse nível de passiva-agressividade, vamos dizer assim. Damn, bro. É o famoso eu quero fazer essa proposta. A Hungria pergunta o que a gente ganha com isso, o que nós, da União Europeia, e o meu país, por exemplo, vai ganhar. Você vai ganhar, vamos dizer assim, você vai ganhar esse futuro acordo que eu posso fazer pra você. Você talvez faça parte do novo... Não, é o seguinte, eu quero um negócio agora, senão eu não vou assinar. Ele é um cara bem... O presidente atual, que é o Viktor Orbán, eu falo Viktor, fica mais fácil, é bem... que o termo seria pragmático. É assim que eu descreveria ele. Onde ele quer, tá o que eu quero ou não vai ter um acordo. Então, você me deu o que eu quero, vou fazer o que vocês quiserem. Ele é bem assim. A União Europeia detesta isso no momento. Eles querem que ele faça o que eles pedem sem nada de troca pra ele. E ele se recusa. Então tá numa situação bem de conflito entre os dois. E a União Europeia está falando abertamente, múltiplos líderes, o líder da França, o líder aquele diplomata geral da União Europeia, presidente francês, presidente alemão, presidente polonês, Big Macron. presidente da Dinamarca, presidente da... É tanta gente que eu continuar essa lista que eu consigo nomear 20 pessoas nesse ponto. É meio ridículo, se eu for honesto. Mas tá uma situação perigosa, porque além de ter essa eleição, a União Europeia levantou uma questão importante que eles querem lidar no momento. Vocês sabiam, por exemplo, tanto a gente quanto com meus colegas aqui, sobre a regra do veto na União Europeia? Vocês conhecem alguma coisa? Tipo, não específico, mas I'm aware que eu sei. Se você for falar de forma bem simples, se eu for falar de forma bem simples, na União Europeia, uma grande parte, a grande maioria das regras, legislação, certas restrições ou adições de algum tratado tem que ser unanimemente concordado. Ou seja, todos os 27 países têm que concordar. Se um deles não concordar, o negócio não vai. E até porque cada país na União Europeia, sem exceção no momento, tem o poder de veto. O poder de veto simplesmente diz: eu não concordo, então o negócio inteiro não vai rodar. Tem que convencer ele então a concordar para o negócio ser aceitado e conseguir ser concretizado ao longo da União inteira. O Viktor Orbán está bem famoso por usar esse veto dele. E estamos num momento onde a União Europeia está dizendo: sabe, o veto não é mais importante o suficiente. Vamos tirar ele? Não, mas que tal não tirar? Não, eu tinha uma ideia melhor. Que tal os países mais poderosos teriam veto e o resto não ter? É uma coisa que eles estão querendo fazer. Como eu disse, O comentário que eu mais tô segurando é tipo só as coisas mais europeias possíveis. Né? Tipo, europeu e não gostar de pessoas diretas. Europeu e decidir que tipo as regras não valem, porque Isso não é só ser europeu? elas não... Hã? Isso não é só ser europeu? Sim, essa é a piada. basicamente. É uma coisa complicada, porque a União Europeia, vou te dar uma história, ela é bem antiga, se você for pegar a base dela, foi lá de 1950, bem antiga. O primeiro tratado que começou, eventualmente, a estrada para construir ela, sempre teve, desde o começo, a ideia de veto, onde todo mundo na União Europeia, sem exceção, é um membro igual. Tem tanto poder de decisão quanto o outro. Se você pegar não Vaticano, que eu acho que tecnicamente não é parte, mas vamos pegar um país pequeno, Suíça. O país não tem o que ter o quê? 5 milhões de pessoas, é um país pequeno, não tem muita indústria, não tem poder militar, mas ele pode decidir sobre os gastos militares, sobre decisões econômicas, porque ele é um membro igual de todos os outros. Ninguém tem mais poder do que o outro, em teoria. A Europeia no momento quer tirar isso. É uma pergunta perigosa, porque vamos dizer que tirou isso. Tá, então quem tem o poder agora? É a União Europeia, unidade? É certos países? Quem vai passar as regras? Tem que ser quantos votos? É maioria? É minoria? E se tiver maioria, qual é a regra agora para fazer? Então vai criar um questionamento muito importante. Mas essa votação específica que eu acabei de brincar só pode ser aprovada com unanimidade.
Então, se o presidente atual, que tá tendo muito de acordo com ele, um pesadelo, continuar no poder, eles não podem aprovar a remoção do veto. E é o que eles querem no momento. Então, tem que Catcon unanimidade. 22, eles querem tirar o veto por causa do cara, não conseguem tirar o veto por causa do cara. Então eles querem, bom, de forma mais gentil, tirar o cara. Mas não de forma agressiva, só você perder a eleição, por favor. Aí a gente fica num caminho, entre aspas, melhor. É o que eles estão entendido. As coisas que eles falam sobre ele é bem... Parece briga de escola, vou ser honesto. É bem idiota. Então. É o cara, você não é que nem a gente. Você não concorda com o que a gente fala, então você é pró-Rússia. Eles gostam de usar esse termo também, o que é meio estranho, se eu for honesto. Mas é outra história isso aí. Você não é que nem a gente, você não é europeu. Mas Nós somos melhores, mais poderosos. Você... Ah! Como eu falei algumas vezes aqui no pódio, eu quero abordar, mas na Europeia tem muita coisa pra abordar, mas eu achei esse aí um pouco mais conciso de se falar sobre. A Hungria tá num momento muito importante, não apenas pra própria história, quanto também vai afetar a guerra na Ucrânia também, porque tem certas leis que eles querem passar que vai ajudar a Ucrânia, mas a Hungria não deixa. Então, muita coisa está indo atrás dessa eleição atual. Também, só pra finalizar e dar um pouquinho de desespero na alma de vocês, sim, vamos falar assim mesmo. Aí, voltou. Tava bom demais pra ser verdade. Pois é. Ano antepassado nesse ponto, teve uma eleição na Romênia, especificamente. Um candidato que a União Europeia não gostou foi eleito. Eles acusaram ele de ser pró-russo. E, de repente, vamos dizer assim, a Assembleia da Romênia declarou que teve algo de errado nos votos, então a eleição foi anulada. Sem nenhum aviso próprio, sem nenhuma declaração, sem nenhuma investigação. Eles só acusaram ele de ter alguma suspeita de ter recebido o fundo da Rússia, isso nunca foi provado. Teve uma segunda eleição 3 meses depois, e ele não pôde nem concorrer. Então é uma coisa assim estranha, eu diria. Você ganha a eleição, de repente você não pode concorrer quando eles tiram você do poder. Então, temos um exemplo ruim disso. Tomara que isso não aconteça de novo, Gra. Tomara, pelo amor de Deus. Talvez então possível Maduro inverso. Alguns diriam que Maduro. Uma salva de palmas pra essa piada maravilhosa. Meu Deus. Estou aqui toda semana. Muito obrigado. Meu Deus. Eu diria que a decisão da Hungria é um momento importante para eles e para a história europeia e de certa forma também possivelmente para a guerra na Ucrânia. Então, esse fim de semana talvez muita coisa mude ou talvez nada mude. Vamos ver como vai ser. Também gostaria de agradecer que a minha previsão do último episódio, tirando o do Naruto que a gente vai sair agora há pouco, estava errada. Eu previ que ia ter coisa no Irã muito ruim. Não teve tão ruim, mas também teve ruim. Eu previ que ia ter uma invasão ia acontecer, não aconteceu, ainda bem. Tomara que essa previsão que eu brinquei esteja errada. Tomara. Mas quem sabe? Baby. Um pouco do tema. Caso vocês queiram um pouco mais sobre a União Europeia, eu tô sempre aqui disponível, ó. E é patrão também pra ajudar. O Ded, eu não preciso de ajuda não, só o Ded. Não, eu também quero ajuda, também quero ser pago, pô, qual é? Falando nisso, eu fui dar uma olhada no vídeo antigo, pô, e lá em cima, né, na diagonal esquerda do vídeo, tava tipo, inclui promoção paga. Isso no primeiro vídeo do Naruto. Onde? Cara, vocês estão incluindo promoção do nosso vídeo ou a gente tá promovendo? A gente não tava promovendo nada. Até onde eu sei, a gente não tá promovendo nada. Estamos falando de Naruto. Se vocês estão promovendo alguma coisa no nosso, eu quero dinheiro. Pô. Eu também. Tá achando que isso aqui é o quê? Eu tô fazendo por exposure? Pô. Aqui é Brasil, pô. Barato é louco. É especialmente do Naruto. Todos os episódios, porque eu do Naruto. Eles acham que a gente tá fazendo promoção de Naruto, pô. Eu vou checar no back-end aqui o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Aquilo não era promoção de Naruto, não, pô. Quer dizer, ou talvez fosse, não sei. Não sei se é aquilo que inspirou alguém a ler Naruto de novo. O primeiro foi mais que o segundo, eu acho que eu vou dizer isso. Não, o primeiro a gente até falou bem das coisas, cara. Até tinha coisa legal pra falar. O segundo... acho que... Não sei se a gente falou bem. Em algum ponto a gente falou bem? É uma boa pergunta. Tinham aliens. A gente falou bem do Guy. Eu falei bem do Kakashi.
O primeiro eu mas também aí- falei um monte de coisa boa. Tinha cenas boas na primeira parte. E sim, eu conto a primeira parte inteira como sendo até a guerra. Depois da guerra eu não conto. Meu Deus. Tinha uns problemas ali aqui antes da guerra, mas ainda era bonzão. Mas acho que deu por isso. Então, antes dos closing remarks aqui dos meus caros colegas e de mim, muito obrigado por nos acompanhar nessa grande conversa cheia de guerra, conflito, zoeira, inteligência artificial, espacial. Conversa de inteligência. Conversa de inteligência ou falta de inteligência artificial. Eu adoro a pausa. Inteligência. Peraí, teve inteligência mesmo? Eu adorei essa pausa. Ou burrice artificial. Mas tamo nessa. Então deixa o like, divide o filme faça o vídeo com a sua família. Quase um filme isso com aqui. seu tiozão. É um filme de áudio. Com seus amiguinhos. Se você não tiver amiguinhos, faça amiguinhos e divide com eles. Se inscreve, toca o sininho para você saber quando a gente manda. A gente tá tentando mandar semanalmente. E muito obrigado. Meu closing remark aqui. Cara, Israel. É só isso mesmo. Adeus. Closing remark, Israel. Eu fecho meu caso. Vossa Eminência, Israel. Caso vocês desejem um aprofundamento de algum dos temas que a gente fala nesse ou outros episódios, por favor, deixe um comentário para nós ficarmos sabendo do que vocês mais querem escutar da gente. Ou mande um comentário com alguma curiosidade. Eu curti Isso aí, vídeo. A curiosidade da nota mais cara do mundo foi maneira. Um monte de coisas assim, vai ser divertido. Pois é. Mais alguma coisa, senhores? Não, só tem um ótimo resto de semana e uma semana até a gente voltar. Seja uma boa pessoa, não seja um o que tecnicamente não implica que você possa ser uma boa pessoa e um só não seja um também não. E é nóis. Assiste o vídeo uma vez e deixa um comentário, deixa um like e é nóis que voa. Isso aí. E assiste o vídeo mais de uma vez. Deixa ele girando pra sempre. Não, pior que dia. pior que isso para de contar. Para de contar depois de um tempo. Pois é. Ah, droga. Ok. Espero que tenham tido uma ótima Páscoa, pessoal. Muito obrigado pela presença aqui novamente. Tenham uma ótima semana. Ótima semana. Pegue suas armas e comece a revolução. Não, eu tô brincando. Ótima semana. Ainda não. Calma lá. Ai, meu Deus. Adeus. Adeus. Adeus.